Porque a palavra de Deus transforma alguns, mas é rejeitada por outros. No estudo de hoje, Jesus vai nos ensinar como cultivar um coração fértil, onde o reino do céu pode criar raízes e frutificar. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Primeira semana de janeiro. Tivemos um pedacinho de dezembro semana passada, terminamos com o 1º de janeiro e agora estamos na primeira semana do mês de janeiro. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Quais são as suas expectativas para esse ano que está começando? Você conseguiu, nesse primeiro final de semana, conseguiu estar junto dos seus queridos aí em alguma comunidade religiosa, na igreja? Eu sempre faço o convite para você ir à igreja. Conseguiu ir à igreja? E esses primeiros dias? A gente sempre põe aquelas metas, né, nos primeiros dias, eu mencionei na semana passada, metas de você começar a ler a Bíblia, começar a fazer reflexões. Eu falei para você que agora eu estou numa nova forma de ler, assim, é ler o mesmo capítulo ao longo da semana, o mesmo capítulo. Você pode fazer o seu ano bíblico de várias formas, como essa é uma maneira. Você pode ler um livro, meditar naquele livro, ficar o mês inteiro naquele livro, mais, né, vai depender do número de capítulos que esse livro vai ter. Você pode ler a Bíblia em um ano, você sabe, né? 3, 4 capítulos por dia você lê durante um ano. Mas eu sempre digo aqui que não importa o método que você use, essa leitura precisa ser uma leitura meditativa. Você não deve ler com pressa, então se você consegue colocar aí dentro do sua agenda diária esse momento de reflexão, esse momento de estar ligado ao Senhor, vai valer a pena. E também as metas que talvez você tenha aí para ler durante o ano, ler livros, as metas financeiras, as metas de estudo, são importantes para o crescimento. Eu quero dizer para você que para a gente estudar a Bíblia, que sempre é uma alegria e um privilégio. E no programa Escola Bíblica, você sabe, você que acompanha a gente, nós estudamos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas pela nossa Escola Bíblica. São 4 lançamentos por ano, 4 novas revistas, e estudamos também os estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital e que são disponibilizadas através do WhatsApp. É o WhatsApp da Esperança, é o 12982000062, 12982000062. Aqui, é aqui, tá bom? Peça agora, ou melhor, mande agora o seu recadinho aí para a Esperança, é só escrever estudo, ela vai te mandar algumas perguntinhas, uma perguntinha com 3 opções de resposta, se você quer estudar, se você quer estudar com alguém, se você não quer estudar, opção A, aí ela manda a lista de estudos e a gente está estudando nesta temporada o estudo A, você vai colocar A de novo, Ensinos de Jesus. E durante essa semana nós vamos estudar parábolas. Vamos conversar sobre as parábolas, essa estrutura, esse gênero literário usado por Jesus e usado também na filosofia, se usa, os rabis usavam isso, e Jesus usou esse gênero literário para ensinar verdades da palavra. Nós vamos estudar parábolas que às vezes
podem ser mal interpretadas, e uma das regras importantes que a gente tem ao ler uma parábola é saber que ela está trazendo algo do que é real, né, daquilo que é visível, para aquilo que às vezes é incompreensível. Ele vai ilustrar, por isso uma parábola não pode ser analisada literalmente. O Senhor não está apresentando aquilo de forma literal, há uma mensagem espiritual, e a gente vai ler hoje e você vai perceber isso. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente entenda. Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a gente entenda as parábolas apresentadas por Jesus e que a gente aplique isso na nossa vida. Verdades do reino, os verdadeiros valores do reino, que a gente compreenda isso, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores, que a Tua mão se estenda sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, é o capítulo 13, esta mesma parábola está também em Marcos, o capítulo 4, versos de 1 a 9, e Lucas, capítulo 8, dos versos 4 a 8. E aqui no capítulo 13, nós vamos ter na primeira parte a parábola e depois, na sequência, a explicação desta parábola, porque os discípulos não haviam entendido. Essa é a nossa série da semana, o que Jesus ensinou através das parábolas, através dessas ilustrações, que poderiam ser crenças, que poderiam ser hábitos que aquele povo tinha. Mateus 13 abre, portanto, uma sessão em que Jesus ensina, através de parábolas, os valores do reino, e ele vai usar nas parábolas seguintes, ele vai repetir essa expressão assim, na parábola do joio, que é a segunda parábola. O reino dos céus é semelhante. Ele vai dizer na parábola do grão de mostarda, também no verso 31, o reino dos céus é semelhante. E se repete no verso 33, na parábola do fermento, o reino dos céus é semelhante. E assim vai sucessivamente. Na parábola da pérola, no verso 45, na parábola do tesouro escondido, no verso 44, ele vai mostrar com isso, ele não vai usar essa expressão na parábola do semeador, que também pode ser chamada da parábola do solo, porque a gente vai ver aqui, mas ele está apresentando, a partir da parábola do semeador, os valores do reino. E é importante que a gente entenda, quando nós estudamos aqui no início desta temporada os ensinos de Jesus, nós percebemos que o Senhor apresenta os valores do reino no Sermão do Monte. Depois, quando o Senhor começa a fazer os milagres, as curas e os milagres, nós vimos na semana passada, ele começa a mostrar na ação, na prática, os valores que ele tinha. Então não era só um discurso de Jesus, era o que era a vida. E agora ele continua ensinando, porque ele quer que os discípulos entendam quais são os verdadeiros valores do reino. E ele vai ensinar isso da forma mais prática, mais compreensível possível. Vamos então ao estudo da parábola. A parábola do semeador é posta como a porta de entrada para a pedagogia do reino, como eu mencionei. É a primeira e aqui recebe explicação direta. A gente vai ver isso. Verso 1 e 2, acompanhe comigo na Bíblia. Se você já leu esse texto algumas vezes, eu te convido a ser impressionado, como se fosse a primeira vez. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, como se fosse um anfiteatro em que Jesus vai falar e aquelas pessoas estarão ali assimilando os seus ensinamentos. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram.
Sequência, outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo o sol, a queimou, porque não tinha raiz e secou. A primeira parte, então, nós temos uma parte que cai à beira do caminho. A segunda parte cai no solo rochoso. Vamos gravar aí cada tipo de solo, beira de caminho, solo rochoso. Outra parte caiu entre os espinhos, terceiro solo, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Jesus usa um exemplo ilustrativo, a parábola, dentro daquilo que era habitual para o povo. Temos aqui um povo que vivia da agricultura, vivia de alimentar-se daquilo que era produzido de forma direta. Eles tinham esses hábitos, né? A gente tem Jesus fazendo com que o pensamento deles volte-se para isso. Quem não trabalhava com isso, pelo menos já havia visto e sabia todo o processo. Talvez isso seja muito compreensível, mais compreensível ainda para você que talvez trabalha na agricultura. Hoje nós temos formas modernas de semear, de cultivar o solo, mas os desafios nós temos em todas as partes. Mas talvez eu estou falando para você que conheça exatamente isso. Você aprendeu da forma mais simples, mais rudimentar. Você sabe o que significa semear, né, com a mão. Normalmente isso era feito ali, um animal trazia um saco de sementes e ia sendo essas sementes jogadas, semeadas ali, e ela podia cair num solo de beira do caminho, ela podia cair na beira do caminho, ela podia cair, né, numa parte que estava mais rochosa, ela podia cair numa parte onde tinha espinhos, onde os espinhos cresciam, e ela podia cair em boa terra. Jesus usa esses 4 tipos de solo. E vejam o que diz o texto: os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Por que o Senhor não vai diretamente ao assunto? E Jesus responde: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Jesus diz que Jesus vai ilustrar, e para que os discípulos entendam, porque para os discípulos havia uma compreensão além. Por isso, o Senhor está dizendo: vocês precisam ter uma compreensão além. O que está nas entrelinhas? Qual é a razão por que Jesus está falando dessa maneira? Pois ao que tem, mais será dado, e o que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E é compreensível que às vezes algumas pessoas têm mais sensibilidade, mais habilidade na compreensão da palavra. E alguns até sentam-se para ouvir, mas não têm compreensão das lições espirituais. É isso que o Senhor quer dizer. E o Senhor está dizendo assim: tenham vocês essa sensibilidade, tenham vocês esse desejo. Sabe por quê? Porque à medida que nós desejamos conhecer, e talvez eu estou falando para você que diz assim: pastor, eu não entendo a Bíblia. Peça para o Senhor compreensão, comece a estudar, comece a ler conforme o processo de interpretação para a gente entender o texto bíblico. Por exemplo, se a gente está lendo uma parábola, a gente já entendeu que tem uma lição por trás. A lição aqui não é sobre agricultura, a lição é tirar da agricultura uma lição espiritual. E em qualquer outra parábola, infelizmente alguns pegam algumas parábolas e analisam ela de forma literal e criam uma verdade que não existe. E uma parábola isoladamente, ela não traz uma compreensão, porque ela está dentro de um todo. E qual é o todo aqui? São os valores do reino, aquilo que é diferente do que o povo estava habituado, que é o que o Senhor quer ensiná-los. Assim,
Nele se cumpre a profecia de Isaías, o Senhor falando daqueles que não entendem. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Alguns vão se fechar e não vão compreender exatamente a mensagem da palavra. Não porque o Senhor não quer que essas pessoas não entendam. Porque o Senhor quer que todos compreendam e aceitem. Porque o coração desse povo está endurecido, essa é a razão. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus está tratando aqui daqueles que são conhecedores, entre aspas, da palavra. Aqueles que haviam transformado o conhecimento apresentado pelo Senhor em tradição e ensinavam essas tradições, a religiosidade, como uma forma de verdadeira adoração a Deus e equívocos. Por isso que Jesus vai surpreendê-los tanto. Perceba que esses estão com o coração endurecido. Eles não querem ouvir, eles não querem perceber. Talvez você já tentou dizer uma coisa para alguém que é tão clara que a pessoa se fecha e não quer ouvir mais. E a gente já estudou isso nessa temporada. É como se a gente estivesse jogando pérolas aos porcos, disse o Senhor. Sabe, porque o indivíduo não quer. Ele se fecha. E alguns, às vezes, só vão assistir, vão ler algo produzido por alguém que pensa diferente para contestar. Já viu gente assim? Às vezes você publica, você prepara um texto, você tem uma fala, ou às vezes é um recorte de uma mensagem baseado na palavra, e o indivíduo se fecha aquilo, não quer ouvir. E o Senhor está dizendo que a gente precisa abrir o coração para entender, porque as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. Verso 16, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem, vocês querem entender. Olha que recado impressionante que o Senhor está dando. Que a gente tenha olhos abençoados porque eles estão ouvindo, ouvidos abençoados, olhos porque estão vendo, ouvidos porque estão ouvindo. Entende? Que os olhos e os ouvidos sejam abençoados. Pois de verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Jesus agora vai dar a explicação para eles. Verso 18 e 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O Senhor é aquele que semeia a palavra, aquele que é da beira do caminho, são os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. É superficial, eles não estão atentos, parecem que estão ouvindo, mas não estão. Você já conversou com alguém que parece que está ligado em você, mas não está? Muitas vezes, numa comunidade religiosa, isso acontece numa comunidade religiosa, você pode estar falando e alguém pode estar bem distante dali. Esses são os que ouvem a mensagem de Jesus, mas não estão atentos a essa mensagem. Parecem que estão ligados, mas não estão ligados, diz o texto. O que foi semeado no solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe. Vejam, eles ouvem, como o anterior ouve, mas não está ligado. Esse ouve, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração
E quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, porque não há raiz, não há profundidade, logo se escandaliza e abandona. Esse é um processo para identificar que tipo de solo é o nosso coração. É isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus está querendo dizer para os discípulos. Que tipo de solo é o seu coração? Ele é de beira de caminho, você parece que está ligado, mas não está. Você não se comprometeu, ou ele é rochoso, não cria raiz. E aí vem as primeiras dificuldades, os primeiros desafios, e ele se escandaliza. Deixa eu dizer para você, amanhã a gente vai estudar a parábola do trigo e do joio. No mundo religioso, no mundo de igreja, a gente vai se escandalizar, sabia? Com pessoas que às vezes a gente achava que deveriam ter um procedimento, porque sempre se espera de um cristão que tenha um procedimento correto, mas não há comprometimento. Não há. E a gente pode se escandalizar. E se a gente não tiver raiz fundamentada, nós vamos abandonar. Queridos, eu não estou dizendo que a gente não tem responsabilidade como cristão para ser exemplo para os outros, tá? Nós temos. Se o Senhor nos chama, a gente vive para ser uma bênção para a vida dos outros. O que eu estou dizendo é que eu não posso fazer com que o outro seja minha sustentação, ainda que o outro tenha responsabilidade de ser bênção para mim. Porque se ele for a minha sustentação, é possível que eu me escandalize e abandone. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, as fascinações e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E a palavra fica infrutífera. Isso que acontece com aqueles que ouvem, mas o solo do coração tem espinhos. Ele está fascinado. Ele até aceitou, mas ao longo da vida, ele está fascinado por aquilo que é oferecido. E eu vou te dizer, querido, às vezes aquilo que é oferecido é apresentado até com fundamentação bíblica. Mas não é a verdade da palavra. Não é. E ele abandona. Mas o texto diz que o fruto foi semeado em boa terra. E esse é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a boa terra. Essa é aquela terra que está atenta. É aquele indivíduo que está atento, aquele que quer aprender. É aquele indivíduo que ele vai ter raiz profunda. E mesmo que ele passe por decepções, ele vai continuar firme. Mesmo que ele comece a ser chamado a sua atenção para aquilo que é oferecido no cotidiano, ou até como condição de bênção divina, ele não vai se ligar nisso, porque ele tem a fé no Senhor, ele tem um solo que foi cuidado. Perceba que a ação da semente que é lançada no solo é uma ação sobrenatural divina. Mas a forma como eu reajo é a minha parte. Reação é o que eu faço. E dá para entender a diferença? Que o Senhor me salva, o Senhor apresenta o plano de salvação. Se eu permito que a semente do Evangelho, do amor de Jesus entre no meu coração, se eu permito, o Espírito Santo vai fazendo com que essa semente frutifique. Esse é o meu papel, é receber, é dizer, Espírito Santo trabalha, por isso que Jesus começou a parábola assim, vocês têm discernimento, o coração deles está endurecido, o coração deles não ouve, eles não dão acesso. E eu quero te dizer hoje, quanto você tem permitido que o Espírito de Deus trabalhe aí no seu coração? Ensinos para quem anuncia.
Semear com fidelidade, pluralidade de métodos, paciência, aceitar que nem tudo resultará em fruto imediato. Então, se eu estou semeando, estou levando a mensagem, eu vou me comprometer. Se eu estou compartilhando, eu não sei como você vai reagir, eu vou ter paciência, eu vou ter a certeza que o resultado pode não ser imediato. E fica muito claro, queridos, que o resultado não sou eu que dou, não sou eu que julgo. Se eu olho o papel que eu semeio a verdade, eu tenho que pensar de todas as formas e todos os métodos. Por exemplo, é o que a gente faz aqui. Agora, o que vai fazer isso frutificar é a ação do Espírito, à medida que o indivíduo permite. E o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou clamar. E muitas vezes aquele indivíduo que a gente acha que não tem solução é alguém que o Senhor está trabalhando, aquele que foi lançado a semente, entende? Aquele que foi lançado e ficou ali, para o ouvinte individual examinar que tipo de solo você é. Caminho pedregoso, de espinho, de boa terra, e tomar medidas de cultivo. Quais são as medidas de cultivo? Eu vou me arrepender, sabe? Eu vou procurar entender mais, eu vou ter disciplina, eu vou remover distrações. E aqui é para a gente pensar. Tem um pecado aí que você persiste em preservar, você precisa aprofundar-se no conhecimento, você deve ser sistemático no entendimento da palavra, no estudo. Será que você precisa remover alguma distração? Para a comunidade que apresenta a mensagem, criar ambientes que promovam aprofundamento, enraizamento, ensino contínuo, cuidado nas provas, apoio nas tribulações, práticas espirituais que fortaleçam raízes, oração, estudo, serviço. Numa comunidade, o ambiente precisa ser acolhedor para aquele que está começando. Eu não posso exigir que o indivíduo, querido, o indivíduo que está começando, que ele não tenha dúvidas, que ele não tenha desafios. Eu estou ali para ajudar. Agora, lembra? A decisão de receber a ajuda, sabe? A decisão de permitir que o Espírito trabalhe, ela é pessoal. Eu estou falando para você que precisa permitir a ação do Espírito para que o seu solo seja um solo que dê frutos, para que você cresça no conhecimento, tome suas decisões. Não se fecha, está magoado, machucaram você, não se fecha. O Evangelho transforma, o Evangelho traz esperança. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que a gente tenha habilidade em apresentar a mensagem como indivíduos, como comunidade, mas que a gente tenha também um coração que a gente permita que o Espírito trabalhe. Eu clamo por isso. Que o Espírito Santo atue intensamente na mente de cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria. A gente se vê amanhã, aqui, em mais uma Escola Bíblica.